Pegue a palavra de Deus, abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Vamos ler a parte A do versículo 22. Acharam? Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos está fazendo essa pergunta para as pessoas que lhe trouxeram Jesus. E ele não sabe o que fazer. Essa pergunta é muito forte. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Eu vou ler mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede, repete em seguida. Vamos lá. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Amém? Naquela madrugada, início da sexta-feira, o governador da Judéia, que estava em Jerusalém, foi surpreendido pelos religiosos que trouxeram um homem amarrado. Pilatos já tinha ouvido falar desse prisioneiro, mas é a primeira vez que ele tem a oportunidade de olhar para Jesus. Veja comigo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 1 diz: e logo ao amanhecer, quer dizer, o dia está acabando de nascer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Deixa eu te explicar quem são essas pessoas que estão levando Jesus para Pilatos. Os principais sacerdotes, Anás e Caifás. Israel deveria ter só um sumo sacerdote, no caso, o Caifás. O antecessor dele era o Anás, que se tornou sogro de Caifás. O Caifás casou com a filha de Anás. E como o cargo de sumo sacerdote era vitalício, os judeus não aceitaram a substituição simplesmente de Anás por Caifás imposta pelo Império Romano. Então é como se Israel tivesse dois sumos sacerdotes numa situação inédita na história de Israel. É como agora você viu aí dois papas, não é? O papa que renunciou, ele não morreu, e um outro papa assumiu. Essas situações são muito peculiares e enigmáticas. Então, dois sumos sacerdotes, os principais dos sacerdotes, e os anciãos, quer dizer, os homens mais velhos, os de cabelo branco, barba branca, que eram considerados homens idôneos, homens fiéis, os mais sábios, levaram também Jesus amarrado. E os escribas eram homens que tinham uma excelente caligrafia e que faziam cópias do Antigo Testamento à mão, porque não havia gráfica na época, e os escribas, eles se especializaram em copiar os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, a lei de Moisés. Então os escribas eram os conhecedores da palavra. De tanto eles copiarem os 5 primeiros livros da Bíblia, e de tanto eles fazerem aquelas cópias manuais, eles decoraram a palavra de Deus. Os escribas eram chamados em diversas ocasiões para tirar dúvidas, esclarecer fatos. Então eram profundos conhecedores da palavra, os escribas
e todo o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal de Israel, a mais alta instância, a mais alta corte. O que eles decidiam não tinha mais apelação. Mandavam e desmandavam, e o Sinédrio, constituído por 70 juízes, todos sacerdotes, condenaram Jesus à morte. Mas eles não tinham autorização do Império Romano para executar a pena de morte. E se eles executassem, segundo a lei de Moisés, Jesus teria que ser morto por apedrejamento, porque a sentença de Jesus, a condenação de Jesus, dizia que ele blasfemou. Só porque ele disse: em breve vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O Sinédrio condenou Jesus por causa dessa declaração, como se fosse uma blasfêmia. Então, todos estes aqui que decidiram pela morte de Jesus, a pena de morte, foram levar Jesus para a autoridade máxima do Império Romano que estava lá na Judéia, no caso, o governador Pôncio Pilatos. Pilatos foi surpreendido logo de manhã com a presença de Jesus. Levaram Jesus para Pilatos. E agora ele vai ter que tomar uma decisão. Eu vou começar aqui a fazer uma pequena introdução espiritual para você. Não importa se é uma autoridade máxima, seja do Supremo, seja do Executivo, do Legislativo, ou do governo estadual ou municipal, ou das autoridades constituídas, ou dos empresários, banqueiros, não importa se são pessoas ricas, trabalhadores, empresários, microempresários, aposentados, donas de casa, jovens, mas dia, menos dia, irão colocar Jesus na tua presença. Isso é trabalho dos sacerdotes. Eu sou pregador, sou sacerdote, e eu faço isso o tempo todo, dia e noite. O meu trabalho é esse: pegar Jesus e colocar diante das pessoas. E quando Jesus aparece na tua frente, você está com um problema muito sério. Quando você tem a revelação de Jesus, quando Jesus se apresenta para você, trazido pelos sacerdotes, eu ou outro pregador, quando Jesus é colocado diante de você, sejam por pessoas mais velhas da sua própria casa, ou família, ou do círculo de amizades, mesmo outras pessoas fora do seu círculo, pessoas que conhecem a palavra de Deus, como os escribas, que vêm e colocam Jesus na tua frente, de alguma maneira, Jesus é trazido até você. A situação de Pilatos é emblemática, porque ela reflete uma situação que todo ser humano, homem e mulher, grandes e pequenos, ricos e pobres, de todas as raças, terão que enfrentar a presença de Jesus. E digo mais, não só aqui nesta vida, mas inclusive no século futuro. Porque está escrito que diante dele, um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se esta questão chega para você nesta vida, essa questão crucial, importantíssima, tem de ser resolvida. Pilatos está com um problema que você também tem. Ninguém vai escapar desse problema.
A situação que Pilatos está vivendo aqui, todo ser humano nesse planeta um dia vai viver. E quem sabe hoje é o teu dia. Quem sabe é o dia hoje em que Jesus está na tua frente. Para você decidir. O que é que você vai fazer com Jesus? Pilatos vai ter que decidir. Ele interroga Jesus. Ele diz para quem o trouxe, para as autoridades religiosas: qual é a acusação que vocês têm contra este homem? Segundo a nossa lei, ele deve morrer. Então isso é problema da lei de vocês. Não, Pilatos, você tem que decidir isso. É problema de vocês, resolvam isso vocês. Não, Pilatos. Ele tem que morrer porque ele se disse filho de Deus. Essa é a questão. Jesus se apresenta diante de você, trazido por sacerdotes, pregadores, ou outras autoridades, ou pessoas do seu círculo, e ele se apresenta como filho de Deus. Ele não é uma pessoa comum, não é uma pessoa qualquer. Você tem que resolver. Quando Pilatos escutou esta palavra, filho de Deus, em latim, que era a língua do Império Romano, Filius Dei para Pilatos era o César. Espera um pouquinho, César é o Filius Dei. Como assim? Ele se diz filho de Deus. Ele volta e interroga Jesus sobre essa questão. Ele ficou muito atemorizado, com muito medo, mas ele não quer decidir. Ele não quer tomar a decisão sobre o Filho de Deus. Muita gente não quer decidir, muita gente não quer enfrentar esta questão, mas essa questão sempre vai voltar para você, por mais que você queira se livrar dela. E é isso que Pilatos faz. Quando ele fica sabendo, pelos acusadores, com a falsa acusação de que Jesus vinha desde a Galileia pregando e proibindo de dar o imposto a César, e isso era uma grande mentira, Jesus nunca proibiu. Pelo contrário, Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas eles estão mentindo porque querem a morte de Jesus. Quando Pilatos ouviu falar Galileia, então não é comigo, ufa, é com Herodes. O Herodes é o governador da Galileia. E o Herodes está aqui a 500 metros, ele também veio para a festa da Páscoa. Guardas, levem o prisioneiro para Herodes. Herodes que resolva. Pilatos não quis enfrentar a questão que ele particularmente tinha que resolver, ele passou para outro. Jogou para Herodes. Agora, veja o que acontece. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 11. Você vê que Herodes também teve o seu momento de enfrentar essa questão crucial e importantíssima: o que eu faço com Jesus? Diz assim: e Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Herodes desprezou Jesus. Uma grande parcela da humanidade despreza Jesus. Não. Prefiro Maomé? Prefiro o Buda? Não, Jesus não. Nem acredito que ele existiu.
Não, prefiro Buda, prefiro Maomé, prefiro Confúcio, prefiro o ateísmo, eu não quero saber de Jesus. Eu prefiro a teoria da reencarnação, não a ressurreição. Eu não acredito. Uma grande parcela da raça humana faz como Herodes. Não quer enfrentar a questão e despreza Jesus. E Herodes tornou a enviar Jesus para Pôncio Pilatos. Quando Pilatos viu os guardas trazendo Jesus de volta, ele estava novamente diante do dilema: o que farei de Jesus? Ele tenta, de todas as maneiras, escapar da decisão. Faz de tudo para soltar Jesus, e não vou entrar nesses pormenores agora. Mas ele tenta se livrar dessa questão fundamental, que diz respeito a ele em particular. O que farei de Jesus? Ele tenta castigar Jesus para sensibilizar o povo e apresenta o Senhor para a multidão totalmente arrebentado, da cabeça até os pés, desfigurado, torturado. Pronto, já castiguei, eu vou soltá-lo. Ele não quer decidir. O que farei de Jesus? E a multidão diz: se você solta este, você não é amigo de César. Nós vamos reclamar em Roma. E você vai ser destituído desse teu governo da Judéia. Pilatos se sentiu pressionado e ameaçado. Ele sabia que uma queixa em Roma para César poderia colocar o seu cargo em risco. Ele não quer perder os privilégios. Ele quer manter o poder, autoridade sobre as finanças da Judéia, fazer o que quisesse com o dinheiro dos impostos, mandar uma parte para Roma e aproveitar o restante. Ele não quer perder a autoridade de um governador, mas ele tem que decidir o que fazer com Jesus. Aí ele pensa: eu não posso perder o meu posto, não posso ser chamado de volta para Roma. Ele é pressionado a decidir o que fazer com Jesus. E aí ele usa a lei, porque o Império Romano, para agradar os judeus em toda a Páscoa, que era a festa mais importante da nação, costumava dar indulto presidencial a um prisioneiro. Então Pilatos tenta fazer uma permuta, uma troca, porque ele não quer resolver e responder a essa questão: o que farei com Jesus? Ele coloca Jesus arrebentado ao lado de Barrabás, um criminoso, um homicida, um terrorista, um ladrão e salteador, um malfeitor, um homem de má reputação. Pilatos pensa: vou deixar o povo decidir o que fazer com Jesus. E é lógico que o povo vai decidir pela soltura do inocente. Eu estou declarando que é inocente. Quem vocês querem? Decidam por mim. O que vocês querem fazer? Vocês querem que eu solte Jesus ou solte Barrabás? Até esse subterfúgio ele usou porque não queria resolver uma questão que estava diante dele. Atenção, essa questão está diante de você. Não adianta tentar disfarçar, fazer de conta que não é com você, tentar ignorar o problema, transferir a decisão para outras pessoas ou para mais tarde. A questão é sua, como era também de Pilatos. Você conhece a história? O povo decide
soltar Barrabás e manter a questão diante de Pilatos. A solução não veio. O problema continua diante de Pilatos. O que farei de Jesus? Você não vai se livrar desse problema. Atenção, eu estou falando com cada pessoa aqui dentro e com quem está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, ou acompanhando pela internet. Não adianta. Você pode ser presidente, governador, prefeito, senador, deputado, delegado, promotor, juiz. Você pode ser quem for. Você pode ser um militar, um general, um comandante, chefe supremo. Você pode ser quem for. E você também pode ser o zelador do prédio, o porteiro do edifício. Você pode ser o faxineiro desse edifício. Aliás, você pode ser até um morador de rua. Você pode ser a pessoa mais humilde desse planeta. Esse problema não vai sair da tua frente. Você não vai se livrar de responder essa questão. O que farei de Jesus? Não adianta. Não adianta. Nesta vida aqui você vai ter que responder essa questão. O que farei de Jesus? O problema está diante de Pilatos, como está diante de você. Esse problema não vai sair da tua frente. Essa questão só você pode responder. Ninguém pode responder por você. Não há outro meio. Pilatos tentou todos os meios de se livrar dessa questão. Que farei de Jesus? Não tem como. Você pode pensar em alternativas, mas até o dia da tua morte, até o teu último suspiro, essa questão vai estar diante de você. O que farei de Jesus? Pilatos, vendo que todas as suas artimanhas para se livrar de dar essa resposta e decidir essa questão, tudo tinha falhado. Ele resolve fazer o que o povo pedia. Preste atenção. Não é o Pilatos que está decidindo. O Evangelho é bem claro. Ele resolve fazer o que a multidão pedia. E o que é que a multidão pedia? Crucifica-o. Ele não decidiu. Ele fez o que os outros queriam. Ele não tomou decisão nenhuma e ainda faz o seguinte, preste atenção. Após ter declarado mais de 3 vezes que Jesus é inocente e não cometeu crime nenhum, depois de ter açoitado barbaramente e torturado um inocente, depois de tudo, sem resolver, sem responder a questão, faz o que o povo quer, a decisão é dos outros e não dele. Ninguém pode decidir por você o que fazer com Jesus. Ninguém. Não adianta, é você que tem que resolver. Ele ainda pede uma bacia com água. E diante da multidão, num gesto teatral, lava as mãos. Todo mundo observando em silêncio, ele lavando as mãos, pegando a toalha, enxugando as mãos. E ele diz erroneamente, ele diz de uma maneira enganosa para si mesmo. Ele está se enganando com o que ele diz. Ele diz, estou livre do sangue desse justo. Não adianta você vir com essa história que não tem nada a ver com Jesus. Pilatos ficou neutro nessa questão, achando que com isso estava resolvendo um problema particular seu. Ele não resolveu. Não adianta ele declarar que é inocente, pelo contrário, diante de Jesus, você não pode dizer que é inocente. Diante de Jesus, você tem que dizer que é culpado. Pilatos está totalmente errado.
O apóstolo Paulo, que antes foi perseguidor da igreja, quando era Saulo, que aprovou a morte de Estevão por apedrejamento, que prendeu homens, mulheres, crianças, idosos, que declaravam a fé em Jesus. Saulo, que se converteu no caminho para Damasco, ele que era um grande pecador, ele diz assim, depois de convertido, depois de transformado em Paulo, ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Diante de Jesus você não pode dizer que é inocente. Pilatos diz que é inocente quando ele devia dizer: eu sou o principal pecador, o principal culpado. Lavou as mãos, neutro. Há muitas e muitas pessoas neutras ouvindo essa palavra. Não, tudo bem, até gosto de Jesus, até acredito nele, acredito que ele existiu, mas eu não quero responder essa questão, o que eu vou fazer com Jesus. Vou ficar neutro, sabe por quê? A minha família é de uma religião, esse pregador falando de Jesus é de uma outra igreja, e eu vou ficar neutro, porque na minha casa tem os dois tipos de pessoas. Na minha casa tem católicos e tem evangélicos, então eu vou ficar no meio aqui. Não vou decidir nada, vou ficar neutro. Não adianta, não adianta, não adianta você querer ficar bem com seus familiares ou ficar bem com outras pessoas não tomando a decisão. Você tem que resolver. Pilatos quis ficar bem com todo mundo e não resolveu a questão que dizia respeito só a ele. Essa questão diz respeito só a você. O que farei de Jesus? Uma vez eu estava em João Pessoa e o João Gregório, dono da televisão lá, a emissora mais importante da Paraíba, me chamou para um programa de entrevista. E era o programa de maior audiência da emissora e eu fui. Depois de várias perguntas, eles me pediram para contar uma ilustração. Conta para a gente uma ilustração aqui, porque a Paraíba quer ouvir. E eu vou contar para você a ilustração que eu contei naquele programa. Um homem, jovem ainda, estava em cima de um muro. Do lado direito do muro, no quintal do lado direito, estava Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, olhando para o rapaz em cima do muro e dizendo: vem para cá, passa para o nosso lado, vem para cá. E o moço ficava olhando e não decidia. E ele olhava para o lado esquerdo do muro, lá no quintal do lado esquerdo, Lúcifer, Satanás, Beelzebu, todos os demônios do inferno, todas as entidades, potestades e principados, em silêncio olhando para ele. Ele estranhou. O lado direito fica me chamando o tempo todo. E o lado esquerdo não diz uma palavra. Deixa eu olhar de novo para o lado direito. E ele viu Deus, o Espírito Santo, Jesus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, dizendo: desce, passa para o lado de cá, vem para o lado de cá. E ele continuou em cima do muro e olhou para o lado esquerdo. Lúcifer, Satanás, Beelzebu e todos os demônios do inferno, em silêncio, sem dizer uma palavra, só olhando para ele. E ele continuava em cima do muro. Até que, curioso,
vendo que Deus, o Espírito Santo, Jesus e todo o céu o chamava o tempo todo, e o lado esquerdo com todo o inferno em silêncio, ele resolveu perguntar: Satanás, eu não entendo. Por que o lado direito insiste tanto para eu descer desse muro e passar para o lado deles? E vocês aqui não fazem um convite, não dizem uma palavra. Me responda, Satanás, em nome de Jesus. Quando ele falou, me responda em nome de Jesus, aí o diabo teve que quebrar o silêncio. O diabo respondeu para ele: eu não preciso te dizer nada, porque esse muro que você está é meu. Você quer neutro? Você não quer resolver? Você não quer responder essa questão? O que fazer com Jesus? Pois saiba que você já está do lado das trevas. Pilatos faz o que o povo quer, não decide. 3 anos depois, ele vai fazer um massacre em Samaria. Reclamam dele em Roma. E ele é chamado para prestar contas e nunca mais voltará a ser governador da Judéia, nem vai voltar para a Palestina. E diz uma parte da história que carece de confirmação, mas é o que se conta, que depois ele foi banido, perdeu todos os bens, vai passar a pobreza e a miséria e a vergonha em Viena e por fim vai cometer suicídio. Não decidiu, não resolveu. Você não quer resolver? Você não quer decidir? Vai deixar para depois? O diabo está aplaudindo isso. O diabo está dando uma salva de palmas para você. Vai deixar para depois? O diabo está aplaudindo. O diabo está dizendo, glórias ao inferno, glórias à mentira. Essa pessoa vai decidir depois. Depois eu acabo com ela. Você não quer decidir? Simplesmente quer ficar neutro na história? Você já está condenado. Ou você decide e salva a tua alma, ou você fica de braços cruzados e irá fazer companhia para Satanás no fogo eterno. E se você não acredita no inferno também, lamento te dizer, você está errado. O inferno existe. E para lá serão lançados todos os ímpios, todos os maus e todos que se esquecem de Deus e recusam o apelo amoroso desse Salvador banhado de sangue da cabeça até os pés. Ele faz um apelo amoroso a você. Me entrega a tua vida. Me escolha. Me escolha. Se você me escolher, você vai se dar bem, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me escolha, decida, resolva. O que você quer fazer comigo? Quer me desprezar como Herodes? Quer me ignorar como Pilatos? Quer ficar neutro? Quer adiar a sua decisão? Você não percebe que quanto mais você protela essa resposta, pior fica a sua situação, pior fica a sua vida? O que farei com Jesus? O que farei com Jesus? Só você hoje pode responder essa pergunta. Eu não posso responder para você ou por você, porque eu já fiz e já tomei a minha decisão. Eu só posso resolver por mim mesmo. Eu estou do lado direito do muro dizendo, desce, passa para cá. Eu estou unido com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com todo o céu.
Eu estou aqui gritando para você: decide, desce desse muro. E se você tomar a decisão de descer, ainda que Satanás pensasse que você já lhe pertencia para sempre, se você tomar a decisão de pular desse muro e descer, todos os vínculos com o inferno e com o diabo, todos os laços serão cortados e destruídos. Todas as cadeias da tua vida serão despedaçadas. Todo vício que te atormenta e te aprisiona até hoje, todo sofrimento, angústia, medo, choro, depressão, se você descer do muro e abraçar Jesus, você vai encontrar vida e vida de verdade. Todo o teu passado será apagado. Os teus pecados serão perdoados. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E você vai fazer a coisa certa. Você vai tomar a decisão certa com Jesus. Então toda a igreja fique de pé. O que farei de Jesus? O que farei de Jesus? Ele já foi crucificado. Isso você não precisa decidir. Já decidiram. Aliás, eu vou ser mais profundo com você. Não foi a multidão que decidiu crucificar Jesus. O próprio Jesus, coisa de 10 dias antes de tudo acontecer, 10 dias antes da sua morte, ele estava na Galiléia e disse para os discípulos: vamos subir para Jerusalém. Lá eu serei preso, serei julgado, condenado, torturado e crucificado. E morrerei. Mas no terceiro dia ressuscitarei. Se Jesus disse que iria morrer crucificado, foi ele que decidiu a sua própria morte, não foi o povo, nem Pôncio Pilatos. Jesus já foi crucificado por vontade própria, para levar as nossas maldições, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro, e ele morreu no madeiro para levar as nossas maldições. Ele se fez maldito no nosso lugar. Se ele morresse pela mão do sinédrio, seria morte por apedrejamento. Aí a palavra dele iria falhar, porque ele profetizou que iria morrer crucificado, e somente os romanos executavam os prisioneiros através da cruz. Então Jesus já sabia tudo. Não é decisão de Pilatos. Pilatos tinha que tomar uma decisão particular, como você tem que tomar uma decisão particular. Ele decidiu morrer no madeiro, Jesus decidiu morrer e se fazer maldito no teu lugar, para que você agora tome a decisão de recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quer saber a verdade? Só uma alternativa é correta. O mundo e as religiões te oferecem N opções, mas todas são falsas e nenhuma salva. Só existe uma alternativa verdadeira e que salva: Yeshua, o nome que significa em hebraico Deus Salvador. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou você tem Jesus e é salvo, ou você fica aí com as suas religiões, fica com Pilatos, fica com Herodes, fica com o Sinédrio, fica com a multidão, fica com os religiosos, fica com a tradição religiosa. Continua em cima do muro. E a sua alma se perderá. O
dia mais importante da minha vida foi quando alguém perguntou se eu queria aceitar Jesus. Será que Ele me aceita? Mas eu decidi, eu quero Jesus. E toda vez que um pregador ou uma pregadora perguntava: quem quer aceitar Jesus? Eu ia correndo lá na frente. Porque eu não queria só aceitar Jesus. Eu queria que Ele me aceitasse. Porque eu não era digno. Você acha que eu sou melhor que Pilatos ou que você é melhor que Herodes? O dia mais importante da tua vida está sendo esta oportunidade, essa hora preciosa, em que você tem que decidir e responder essa questão particular: o que é que você vai fazer com Jesus? Eu descobri com os anos de pregação e com leitura da palavra que a gente não aceita Jesus. Jesus não precisa ser aceito. Ele tem que ser recebido. Conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer receber Jesus? Eu estou trazendo Jesus. Estou colocando Jesus diante de você. Quer recebê-lo? Eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alta. Aliás, ergue as duas mãos dizendo: eu quero mais que tudo. Olha quantas mãos erguidas. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, venham para cá e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Você está decidindo e quer saber? Decidindo bem. Você está fazendo a escolha certa, a escolha mais importante da tua vida. Quero falar com os filhos pródigos que estão ouvindo esta mensagem. Jesus está voltando. Você ouviu o que ele disse no seu julgamento? Quando Caifás segurou Jesus pelos colarinhos, o chacoalhou e disse: eu te conjuro, diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que foi que Jesus respondeu ali? No tribunal, no sinédrio, na mais alta corte do país? O que foi que ele respondeu? Tu o dizes. Mas eu vos digo que em breve vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Filho pródigo, eu estou te lembrando isso agora. Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória e mais breve do que nunca. Porque se na época de Caifás ele já dizia que era breve, para ele que é eterno, breve é um momento. Depois de tantos séculos, esse breve nunca esteve tão perto. Está ouvindo, filho pródigo? Está ouvindo, filha pródiga? Todos que estão sem igreja. O dia da volta do Senhor está muito próximo. Vem para frente, filho pródigo. Vem para frente, filha pródiga. Vem se reconciliar com teu Deus. Sai de cima do muro. Sai do mundo, filho pródigo. Sai do mundo, filha pródiga. Vem para cá. Isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E eu quero chamar todos que nestes últimos dias, atenção, últimos dias mesmo, todos que estão pensando em desistir. Não desistiu ainda, lógico, claro que não. Senão você não estava aqui. Mas cada vez você pensa mais em não vir.
a sua fé e o seu amor vêm esfriando a cada dia. Isso se reflete na sua vida espiritual. Você não tem mais vontade de vir para a igreja. Não tem mais vontade de orar, de jejuar. Há quanto tempo você não faz um jejum? Não tem mais vontade de ler a palavra, estudar. A sua fé, o seu coração está se tornando uma pedra de gelo. A sua fé está se tornando pesada para você. Parece que é um grande sacrifício ir à igreja. Uma perda de tempo. Melhor ficar em casa, ou ir passear, ou curtir a vida. Isso tem passado pela tua cabeça, porque você está esfriando no amor e na fé. Essa é uma questão sua, particular com Ele. Mas quando você pede ajuda, quando você diz, Senhor, me renova, me fortalece, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás, me dá forças para seguir em frente, eu estou me sentindo fraco, fraca, estou me sentindo sem vontade, sem ânimo de continuar, me ajuda, Senhor. Quando você vem para frente e suplica isso, Ele te responde na mesma hora. E o Espírito Santo de Deus repousa sobre você. E você é renovado, é fortalecido, é fortalecida. Você acha que é humilhante sair do teu lugar e vir aqui para frente e confessar que está com fraqueza espiritual? Você acha humilhante? Jesus disse, quem se humilha será exaltado. Ele vai te exaltar. O Espírito Santo está falando para você vir aqui na frente. Então saia do teu lugar. Porque não é homem que te chama. Não é o pregador que te chama. É o Espírito Santo que diz, vem. É a igreja que diz, vem. É Ele que diz, vem. Sai de cima do muro e vem. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela televisão, ou pelo youtube.com/joanribe, ou pelo facebook.com/joanribe. Você que está ouvindo esta mensagem na Rádio Feliz, ou em alguma emissora do Brasil ou do exterior. Você que está ouvindo esta mensagem aí pela internet ou no teu podcast. Deixa eu falar isso para vocês. Quem tem o iPhone, por exemplo, está lá o podcast. Você clica naquele ícone e digita o meu nome, Joanribe. Aí vai aparecer o nosso podcast com centenas e centenas de mensagens em áudio sobre os mais variados temas para você ouvir. E se você, por exemplo, não quer gastar tua internet, vamos supor que você está num lugar almoçando e lá tem Wi-Fi. Você está num lugar que tem Wi-Fi, tem internet grátis. Você abre o podcast, baixa a mensagem e salva no teu celular para ouvir depois na tua casa, no teu carro e até para compartilhar. Poxa, eu quero que um familiar meu escute essa mensagem. Quero mandar. Aí você manda por WhatsApp para o seu familiar ou para o seu amigo, amiga, parente. Então entra no podcast e você que está ouvindo a mensagem no podcast. A palavra foi muito clara com você. Quer receber Jesus agora? Quer voltar para Jesus agora? Tomou a sua decisão? O que fazer com Jesus? Você está decidindo o que você quer fazer com Jesus? Sim, eu estou decidindo que eu quero Jesus na minha vida. Eu quero recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único, único. Então faça isso, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se não tem como se ajoelhar porque você está numa condução, num trem, num ônibus, e não dá para se ajoelhar, ou está dirigindo,
mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está em hospital ou cadeias e quer entregar a vida para Jesus, você consegue se ajoelhar onde está? Pastor, eu estou num leito de dor, engessado, imobilizado. Eu estou amarrado num leito, eu estou aqui ouvindo apenas. Mas eu quero tomar a minha decisão. Mas eu não consigo colocar a mão direita sobre o meu coração, nem me ajoelhar. Então, pisque. Pisque. Mande esse sinal para Deus. Mas quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Quem não tem como se ajoelhar, não tem problema, fica de pé. Mas coloque a mão direita assim sobre o teu coração. E de coração mesmo, sentindo cada palavra, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, o que fazer com Jesus? Eu tomei a minha decisão. Eu resolvi, na minha vida particular, esta questão. E publicamente eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Apaga o meu passado. Me purifica com o sangue de Jesus. Limpa minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, a minha língua, as minhas mãos, o meu coração, os meus pés. Me purifica agora, porque eu quero andar na Tua presença, quero andar junto contigo, eu quero Te seguir todos os dias da minha vida. Eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir, porque eu já entendi a Tua palavra e o Teu Espírito Santo me revelaram que eu não tenho outra alternativa. O Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continua assim que eu e toda a igreja iremos orar por você. Igreja, estenda a mão direita na direção das pessoas aqui ajoelhadas e eu vou orar agora. Pai querido e Deus amado, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, esta pessoa decidiu, tomou a decisão correta, e eu quero que essa decisão seja registrada aí na glória. E não apenas a decisão desta pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, mas um número incalculável de pessoas que à distância, em todas as partes e até fora do nosso país, decidiu de maneira correta. Tomou a decisão: o que farei com Jesus? Esta pessoa não ficou em cima do muro, não. Essa pessoa resolveu, meu Deus. Eu quero que a decisão dela conste em 2 livros. Primeiramente, no livro das obras, de que hoje, agora, ela dobrou os joelhos, colocou a mão direita sobre o coração e tomou a decisão de receber o Senhor como único Salvador. E quero que, além do livro das obras, o Senhor registre essa decisão no livro da vida. Eu me lembro que quando aqueles discípulos voltaram alegres, festejando, que até os demônios lhes obedeciam, o Senhor disse: muito bom os demônios obedecerem vocês. Mas não se alegrem só por causa disso. Alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Meu Deus, eu quero o nome desta pessoa escrito no céu. Quero que o Senhor registre o nome dela aí na glória. Faça isso agora, meu Senhor. Faça isso agora, meu Deus. Glorifica o Teu nome nesta vida. Retira desta pessoa os vícios e as doenças. Retira os tormentos, as perturbações e os espíritos imundos. Retira a depressão, a tristeza, o medo, a angústia. Retira da vida dela tudo que não presta.
Purifica esta pessoa da cabeça até os pés. E não somente as que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, mas cada pessoa aqui pela TV, pelo rádio, pela internet, pelo podcast, pelo aplicativo da Feliz FM, está agora se prostrando diante de Ti, pedindo renovo. Meu Deus, renova esta pessoa. São tempos difíceis, são tempos trabalhosos, o Senhor profetizou isso, lembra? O Senhor disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, a maldade humana, o amor de muitos iria esfriar. Esta pessoa veio para frente porque ela não pode esfriar. Ela sabe que não pode desistir nem voltar atrás. Então sustenta esta pessoa, Senhor. Segure esta vida pela tua mão direita. Sustenta esta pessoa de pé. Senhor, se ela cair, levante-a. E se ela cair de novo, levante outra vez. A tua palavra diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Não deixa esta pessoa caída não, Senhor. Renova quem está fraco na fé, fortalece agora, dá a porção do teu Espírito. Perdoa os pecados, renova esta vida. O desejo de estar na tua casa, o desejo de ler a tua palavra, o desejo de orar, de jejuar, de te buscar. Renova isto agora em cada vida aqui presente e em todos que estão à distância. Sustenta, Senhor, cada um de nós. Sustenta. E se algum de nós cair, porque não tem mais forças para continuar de pé. Senhor, se algum de nós cair, porque não tem mais forças para continuar de pé, então, recolhe esta pessoa nos teus braços, carrega esta pessoa nos teus braços de amor, e cuida dela, sara as suas feridas, cura as suas dores, trata o coração, trata a alma, trata o espírito, até que essa pessoa se fortaleça e possa andar com os próprios pés, mas seguindo as tuas pegadas, seguindo o Senhor de perto. Faz isto, meu Deus, eu estou suplicando pelos que estão aqui e por todos que estão à distância agora, porque todos nós temos um suspiro dentro da nossa alma. A nossa alma suspira por Ti, como a ovelha sedenta suspira pela água. Nós suspiramos, a nossa alma suspira por Ti. Nós aguardamos aquele dia que o Senhor prometeu. Em breve vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ah, Senhor, a nossa alma suspira, geme por esse encontro tão aguardado. Ajude-nos a perseverar até o fim. Dos que estão aqui, que nenhum se perca. Dos que estão aqui, que nenhum desista. Sustenta-nos com a tua mão poderosa. É o que te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.